Bom, quero mostrar aqui nesse vídeo sobre o projeto do Centro de Treinamentos do Paysandu, que foi inclusive divulgado, nos últimos dias, nos últimos meses, no caso, pelo próprio clube, mostrando como que seria esse projeto e as obras que já se iniciaram. Esse que era um sonho antigo da diretoria, da torcida, que tem aos poucos tomado algumas reformas que eu quero comentar com vocês sobre alguns valores, o que tem sido feito nesses últimos anos e a expectativa inclusive de estrear já na próxima temporada esse centro de treinamentos, que com certeza seria um passo importantíssimo para a infraestrutura do clube e melhor aí, que estava precisando realmente dessa efetivação e utilização do seu centro de treinamentos. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que já está bem perto. Aqui que nós postamos diversos conteúdos como esse, de notícias do Paysandu, projeto de clube empresa, reforma no estádio, centro de treinamentos como esse aqui, Então, para você não ficar por fora de nada, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de próximos vídeos e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Bom, o Centro de Treinamentos do Paysandu, que fica localizado aí no município vizinho da cidade de Belém, de Ananindeua, no bairro das Águas Lindas, e tem um tamanho bem grande, médio mais de 100 mil metros quadrados, e terá, no caso, desde o início, tinha essa pretensão de construir 5 campos de futebol, comprado lá no dia 23 de junho de 2016, que eu deixei aqui algumas matérias para vocês, na época, quando iria começar a construção. Essas imagens que eu vou deixar aqui é do próprio Paysandu, mostrando também qual que é o projeto para o clube que foi divulgado nesse início de ano para ficar o seu centro de treinamentos, que dá para ter uma ideia interessante, do antes e depois, como que a equipe gostaria de tê-lo. Então assim, até na época o Roger Aguilera, que é o membro da diretoria do Paysandu, falou o seguinte: está confirmado, vai ser apresentada a compra do espaço, no caso localizado na cidade de Ananindeua, lá no bairro das Águas Lindas. Disso aí então, falando sobre esse terreno que teria então por sua vez toda a categoria para centro de treinamentos, além desses 5 campos de futebol, para o futebol profissional masculino e também da categoria de base. Que essa compra era para ser anunciada bem antes, mas demorou bastante, tendo efetivado apenas em agosto daquele ano de 2016, que demorou bastante para ter essa negociação na época com esse espaço, que era um espaço estratégico justamente pela proximidade da cidade de Belém e pelo interesse que era antigo do Paysandu nessa compra do seu centro de treinamentos e construção futuramente. Bom, até teve uma possibilidade do seu espaço ser penhorado, no caso para o ex-diretor de futebol do clube, o Antônio Cláudio Pereira, que no caso havia emprestado um valor e pedia uma recompensação por isso, onde no caso, para você ter uma ideia, o imóvel foi avaliado na casa de 1.400.000 e poderia ter essa venda para pagar o ex-presidente do clube, Que situação, o ex-diretor de futebol, melhor dizendo, e assim, acabou emperrando um pouco isso na época, porque assim, já teve diversas paralisações em 2019, 2020, aí quando anunciou esse projeto de reforma, teve essa situação que era uma pedida alta, que custaria então mais de 500 mil reais e com o tempo, esses juros foi passando e poderia ter esse leilão do local, que por sorte acabou não acontecendo, mas é algo que tem esse entrave na justiça. Mesmo com esse problema, o Paysandu então continuou com as obras que têm ocorrido nos últimos meses. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store, que mandou várias camisas aqui para vocês que eu uso na gravação dos vídeos, como essa aqui do Porto, tem essa aqui também do Zenit lá da Rússia, e que você pode adquirir a sua com preços a partir de R$100 a 170 das camisas, que eu vou deixar outros exemplos também aparecendo aqui na tela. Ela sem a personalização, personalizada com o seu nome e o número oficial aqui dos clubes, no caso a numeração, como que você veria da temporada, na camisa dos clubes, você pode comprar a partir de 160 a 170 reais. Eu recomendo vocês seguirem o perfil lá da DG, que tem várias opções de camisas, tanto dos times nacionais, internacionais, inclusive às vezes tem do Paysandu, então segue para você ficar por dentro nas promoções. Manda mensagem lá, o modelo que você quer, frete grátis para todo o Brasil. E lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Art, você ainda vai ter 10% de desconto nessa sua compra. O link então da DG para o Instagram, segue lá, fica por dentro das promoções, tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Onde assim, em junho de 2023, recentemente agora, o Maurício Ettinger deu aí um novo prazo, para a construção do centro de treinamentos e finalmente ter o CT próprio do Papão, que foi comprado lá em 2016 e assim, 7 anos depois, basicamente, podendo treinar. Onde ele falou o seguinte, abre aspas: se Deus quiser, em setembro desse ano faremos um treino aqui no nosso CT.
e o segundo campo já está em andamento. Se conseguir manter esse ritmo, a ideia é entregar até o final do ano também o segundo campo. Se não der, até o início do próximo ano vamos estar entregando. E no caso, na época, né, falando que espalhou areia pelo local e também começando o sistema de irrigação para começar a plantar o gramado, isso em junho de 2023, e as obras, pelo visto, pelo menos para esse primeiro campo, têm seguido como esperado, né? Além disso, ele completou dizendo: praticamente todo esse serviço foi feito nesse ano, tivemos que trocar todo o solo e esse ano começamos com o tratamento do campo. E essa parte da drenagem é muito pesada e demorada. E já fizemos um poço artesiano e vamos começar a instalar então essas duas cisternas grandes para ajudar no sistema de irrigação. Estamos também trazendo 2 containers, um vestiário e um banheiro que já está muito bem encaminhado. Muita gente ajudando, todos os diretores ajudam, além da própria torcida, claro, e o material de drenagem foi inclusive doado por uma torcida, que no caso toda semana, de acordo aí com o presidente, chega material doado pelos torcedores. Então realmente é interessante isso, né? Porque a torcida vem ajudando nesse sonho antigo de ter a construção do seu centro de treinamentos próprios e que vem demorando bastante e que agora em 2023 teve um avanço nessa última gestão do Maurício Ettinger. Bom, falando sobre algumas partes mais técnicas, o que será construído seria a construção de 5 campos de futebol, treinamento para goleiros, a categoria de base e profissional, administração, hotel, um auditório, refeitório, né, para refeição, academia e centro de médico com as especialidades para a prática esportiva e que, de acordo com Maurício Ettinger, teria um orçamento total de 13 milhões de reais, visto também em relação a demoras e mudanças no projeto, que essa seria o gasto total, né, de 12 a 13 milhões de reais para os custos totais, principalmente em relação ao solo, né? Até ele deu uma matéria na época falando sobre que já estava na época de 70 a 75% da terraplanagem pronta naquela situação, que seria um dos principais gastos então, e também tendo toda essa infraestrutura que não vai ser esse dinheiro gasto agora, mas por longo prazo realmente é um valor alto que vai ser investido e que certamente, né, vai trazer retorno, não só dentro de campo, os jogadores tendo uma base para poder treinar, mas também tendo uma categoria de base bem forte e futuros jogadores que podem sair daqui com vendas futuras, né? Com valor muito. E além disso, né, essa infraestrutura para 2023 tem alguns planos de ter inclusive uma mini arquibancada no primeiro campo e também um espaço provisório para a torcida e principalmente para os jogadores, né? Até porque não vai estar o centro de treinamento completo em 2023, antes de entregar pelo menos esse segundo campo até o próximo ano de 2024, onde o próprio Maurício completou falando sobre isso e disse o seguinte: tem um container que vai ser vestiário e outro que vai ser um banheiro, né, com chuveiro e tudo mais, para dar condições de treinar aqui. E ele falou que, lógico que vai ter que ser tudo improvisado, mas vamos dar uma arquibancada também com estrutura por baixo, no caso, atrás, um prédio administrativo, mas que é um projeto que vai demorar um pouco, que foram feitas várias comissões no decorrer de processos do centro de treinamentos e eles foram colocados diretamente pelos torcedores, do torcedor comum até aquele que é conselheiro do clube, e podemos ver isso hoje finalmente se materializando, isso como boa parte também do novo campo da drenagem com a irrigação. E vamos estar convidando também a torcida do Paysandu para ajudar a construir os novos campos, e a nação bicolor é de fundamental importância, disse aí no caso o Barracho, na época então em entrevista, falando sobre o seu centro de treinamentos, que certamente vai ter uma das melhores estruturas, né, do futebol do Brasil, e da região norte então seria referência, com um centro de treinamentos muito moderno. Gostei realmente desse projeto que eu deixei aqui para vocês e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Torcedor do Papão, o que acha sobre esse centro de treinamentos, que é uma história muito longa, desde 2016, quando eu trouxe aqui para vocês, né, essa matéria falando sobre a compra do estádio, tinha essa expectativa que nunca acabou se concretizando. Sempre uma coisa acontece. Nesse ano mesmo, quando finalmente teve essa notícia positiva, falando sobre essa história de poder ser leiloado o seu CT, o lote, né, justamente por conta de dívidas passadas, mas finalmente isso aí deve seguir adiante, e quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você quiser ver sobre o projeto de reforma da Curuzu, clica aqui nesse vídeo e dá uma olhada lá o que eu falei sobre isso, se poderia ou não sair no papel. Já trouxemos vários vídeos como esse, aqui no canal também com vários outros de notícias do mercado da bola que está aparecendo na tela. Valeu, galera!